Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para um podcast maravilhoso, na TV Costa do Dendê. Mandar um abraço aqui para o meu amigo SV Produções, que está proporcionando esse momento maravilhoso. Mas hoje estou aqui acompanhado com pessoas extraordinárias. Está aqui comigo o cantor Yuri Monteiro, um jovem diferenciado que tem abençoado nossas vidas, a Bahia, o Brasil, o mundo. Amém. Conhece esse jovem. Está conosco também o homem, o bravo, o divino. Mas eu já queria aqui iniciar conhecendo um pouco do Yuri, um pouco da sua trajetória, que ele se apresente um pouquinho. Eu sei que você é empresário aí, você é cantor, você faz parte da diretoria da UFMADEB também. Mas fala um pouquinho aí sobre você, Yuri, conta um pouco da sua trajetória. Pessoal, Pai do Senhor, que alegria estarmos juntos aqui. Deus, ele marcou realmente esse encontro. Estar aqui em Valença, para mim, é uma satisfação muito grande. Estar aqui com amigos, né? Mandar um forte abraço para o pastor Joel, toda essa família maravilhosa. Judição, que é o meu irmão aqui, que é presbítero, também pastor dessa nobre igreja que nós estamos hoje participando desse mega aniversário. Louvar a Deus também, a Deus pela vida de Divino, esse mega, né, tocador, baterista, tecladista, homem de Deus também. E estarmos juntos aqui é uma alegria muito grande, mano. Estamos aqui para adorar a Deus e somar para esse grande evento. Deus abençoe. Amém. Já quero aqui iniciar, aproveitar a oportunidade para a gente mandar um abraço para quem nos abençoa, para quem acredita na gente. Mandar um abraço aqui para o nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente de todas as Assembleias de Deus na Bahia. Mandar um abraço também para toda a diretoria da nossa convenção, da CEADEB. Aproveitar, não pode esquecer aqui do meu chefe, meu amigo, o Café, o deputado Samuel Júnior, o Leite, para completar o Café, o deputado Alex Santana, todo o conselho político aqui da nossa região da Bahia. Mas não posso esquecer do meu presidente, pastor Joel Léo Pinto, meu pai, minha referência, homem de Deus. Aproveito também e mando um abraço para o pastor José Léo Pinto, pastor Francisco de Assis, essa diretoria maravilhosa aqui de Valença, do Ministério de Valença. Pastor Francisco, inclusive, vai estar conosco aqui no aniversário da igreja, hoje à noite ministrando. Eu quero deixar registrado aqui esse abraço para a gente iniciar esse podcast maravilhoso, hein, Divino? Mas eu quero entender um pouquinho da sua história. Conta para a gente aí um pouco. Fala um pouco sobre Divino, né, para a gente conhecer você, da sua trajetória. Para quem não me conhece, eu não fico só no teclado, né? Minha área é mais bateria. Mas quando dá, a gente está na missão aí de estar acompanhando o Yuri, como outros cantores também. Amém. E é bênção, a gente vai seguindo, vai caminhando. E a vitória é nossa. É pesado, é forte, meus irmãos. Mas eu quero saber, como é que vocês sentiram ontem ali na igreja? Eu vi que tinha uns adolescentes também que já ficaram de tarde, a gente arrumando a igreja, o pessoal, cadê Divino e tal? Quero conhecer ele. Aí o Yuri fez uma brincadeira lá, que às vezes chega em algum lugar e as pessoas até conhecem. Bate uma tristeza, rapaz, porque eu fico na bad, rapaz. O povo menino tirando foto com ele, me esquece, me joga de lado. É normal, já acostumei. Mas é incrível. Isso é muito bom, a recepção dos irmãos. Sempre que a gente chega em um lugar, né, a gente é bem recebido. Isso aumenta ainda mais a nossa fé na chamada que Deus colocou sobre a nossa vida. Porque a gente já enfrenta muitos embates, né? Embates espirituais, retaliações. Mas Deus, ele está sempre à nossa frente, nos guardando. E a recepção de vocês foi calorosa demais, foi lindo demais. Culto abençoado. Foi Deus do início ao fim. Ferveu. Hoje vai ser forte de novo. Vai ser tremendo. Ainda dá tempo de você participar. Olha, vem correndo. Hoje à noite, começa às 18h30. Estaremos aqui encerrando festa, aquele clima assim, fica um peso no coração, mas com a certeza de um trabalho bem executado, dever cumprido e com a presença de Deus manifestada. Ontem teve até vidas, né, Yuri? No altar. Muitas. Foi bênção demais. Mas assim, eu quero conhecer um pouquinho da tua história, quando é que você começou a cantar, quem te incentivou, na sua casa, quem investiu em você. Eu sei que sempre tem alguém assim, né? Vem pra perto, investe mais um pouquinho, acredita na gente para acontecer. E eu quero te conhecer um pouco mais do cantor Yuri Monteiro. Depois a gente fala lá do empresário, meu Deus, do diretor da UFMADEB. Vamos conhecer agora o cantor. Forte. Meus irmãos, então, eu na verdade não nasci no evangelho, né? Eu fui gerado em um útero impossível de gerar. Quando a minha mãe, inclusive hoje é Dia das Mães, parabenizo a todas as mamães, e eu perdi a minha mãe quando eu tinha 1 ano de idade, né? Minha mãe, quando ela soube da gravidez, ela fazendo exames descobriu um câncer no útero. E aí, por conta disso, ela orando a Deus e debaixo de direção de Deus, ela escolheu preservar e continuar com a gravidez em vez de fazer qualquer cirurgia ou quimioterapia. Ela preferiu levar até o fim a gravidez, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, mesmo ela não estando presente mais hoje aqui, mas ela deixou
um grande legado, né, de uma mulher guerreira que protegeu ali seu filho, né? Mas eu nasci para contrariar a opinião da medicina, graças a Deus. Eu reconheço que sou um milagre de Deus. E com 1 ano de idade, minha mãe tendo feito vários procedimentos, infelizmente, 15 dias depois do meu primeiro aniversário, ela faleceu. Então, Judson, eu podia ter, na minha adolescência, sido um adolescente revoltado, quem sabe depressivo, tudo para dar certo, tudo para dar errado, na verdade. Mas Jesus, ele me encontrou. Amém. Né? E quando Jesus ele tem um encontro, marca a história, revela os planos e os segredos dele, mais íntimos, nós confiamos, acreditamos e seguimos o propósito de Deus, né? Então, quando eu tinha 10 anos, Deus começou a fazer as coisas acontecerem, né? Eu não ia para a igreja evangélica, eu fui criado pelo meu pai e pela minha avó, né, paterna, e eles não eram evangélicos. Que coisa. E aí, aos poucos, eu fui começando a desenvolver isso através dos meus avós maternos, né? Porque meu avô é presbítero, hoje é pastor, e minha avó é dirigente do ciclo de oração, né? Então, eles começaram a me encaminhar na igreja. Isso foi muito lindo. E aí foi com uns 10, 11 anos que eu comecei a desenvolver o ministério já na igreja evangélica. Continua até hoje, graças a Deus. E é Deus que vai alargando os passos, vai cumprindo promessas, vai prometendo e fazendo acontecer. Mas eu sei que em tudo eu posso contemplar a mão de Deus. Amém. Né? Rapaz, eu conheci Yuri já tem um tempão, acho que mais de, sei lá, 6, 7 anos, né? Tem isso mesmo. E eu confesso que eu não conhecia essa história do Yuri, mas mano. Você vê, né, como Deus trabalha. Me recordo aqui agora sobre Billy Graham. Sim. Ele fala quando alguém ganhou ele para Cristo, como foi. Ele estava em algum lugar e alguém pregou uma mensagem que só comoveu uma pessoa. E essa pessoa foi ele. Meu Deus. E ele ganhou milhares e milhares de pessoas. Coisa linda. Eu tenho certeza que Deus, Yuri, recolheu a tua mãe, primeiro, porque ela estava pronta. E segundo, porque ela deixou uma semente frutífera na terra. Glória a Deus. Você vai alcançar milhares e milhares de vidas para o reino. A gente crê nisso, porque Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. E aí já libera uma palavra para você. Não independe da circunstância que você esteja vivendo. Acredite, Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Amém. Amém? Mas agora fala um pouco sobre o empresário. Eu sei que você também é empresário. Deus. Yuri é modelo. Você vê aqui que o menino é bonito. Jesus, olha. É diferenciado. E já emenda também, fala um pouco aí da UFMADEB, você interage com a nossa convenção geral. Pronto. Mandar um abraço para o nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira. Nosso presidente também da UFMADEB, pastor Claudomiro Pereira, né? Os deputados Samuel, Alex, são parceiros nossos também. Forte abraço a todos os diretores da nossa convenção, da nossa CEADEB. Estamos aqui para servir sempre. Mas glória a Deus. Mano, graças a Deus, como você já sabe, nós trabalhamos juntos por muitos anos. Eu sou infinitamente grato a Deus pela vida de Samuel Júnior, nosso deputado, como o Judson já citou. E é um grande homem de Deus, uma grande referência para mim, tanto espiritual como um grande homem no seu segmento. E esse ano, retrasado, que eu decidi ir por outros caminhos, né? Sim. Hoje eu tenho uma agência de marketing, né? Trabalho nessa área, voltado para cantores e pessoal do ministério, que também segue, né, uma carreira no louvor a Deus. Mas, além disso, pela graça de Jesus, a gente também faz, sim, alguns trabalhos. Não é pela graça, varão, mas Jesus ele vai fazendo, né? E graças a Deus, Deus tem alargado, né, aberto algumas portas também no digital. E isso é muito bom, né? É o nosso meio, é um meio que Deus tem utilizado para alcançar vidas para o reino. E isso é muito bom. Agora, referente ao UFMADEB, Deus abriu essa porta, né? Nós estamos juntos lá, fazendo um grande trabalho. Eu e Judson, inclusive, fazemos parte também da diretoria da UFMADEB. Para quem não conhece, não sabe, União de Filhos de Ministros da Assembleia de Deus na Bahia. Né? Na Bahia. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas Jesus tem estado conosco. É uma bênção, né? Eu não sou filho de pastor, mas sou neto de pastor. E hoje está nesse meio, eu reconheço que é a graça de Jesus, porque é Ele quem faz, né? Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. E
É uma responsabilidade grande, é uma bênção. É um privilégio. Agora eu quero saber como é que você conheceu o Divino. Porque Rapaz! Divino companheiro, né? É um divino companheiro no A escudeira de Yuri veio, adorou com a gente. mano. Cara muito Mano. simples. Mas conta aí como é que você conheceu o Divino, já Cara, interage, fala da sua história. Divino, mano, é um cara assim, fora da curva, né? Eu falo pra ele, você é sem igual, cara. Porque Divino, ele, fora das suas realidades, ele se inventou, mano. Eu sou um cara assim que admiro demais, né, a carreira musical dele, porque ele toca desde pequeno, né, Divino? E assim, Deus, ele utilizou de vários cenários para honrar a vida dele, né? Você vê que já deu um nome forte para ele. Diferenciado, inclusive. Diferenciado, Queria chama aqui atenção. salientar que é diferenciado. Mas eu falei, cara, você não vai ficar aqui, né? Você não vai ficar só aqui. Deus tem infinitamente mais para ele. A gente estava conversando ontem. E conheci Divino, eu acho que já tem, desde quando cheguei em Salvador, já tem uns 6 anos mais ou menos que a gente se conheceu. Mas eu já conhecia, já acompanhava o trabalho dele. E olha, é surreal o jeito que Deus tem operado. Ele toca para muita gente top aí, né, do meio gospel. Como ele já citou, a Valesca, a Misaías, tanta gente boa. E Yuri, né, pela graça. Na moral, o Yuri Monteiro é brabo, irmão, pesado. Mas, mano, prazer enorme ter você aqui com a gente. E conte um pouquinho também da sua história, né? Não vou ficar falando do cara só, não. É esse abençoado, Divino. Tem que falar um pouquinho. Eu tive uma linhagem musical da parte do meu pai, né? Que bacana. E meu pai era baterista. E na época, quando eu comecei mesmo a criar gosto pelo instrumento, porque na verdade, às vezes vem de família, né? É verdade. De família. Aí, tipo, meu pai, ele já tocava na igreja, rodava, era a mesma coisa. Que massa. Tocava para vários cantores, tipo, locais famosos e tal. Então, pronto, beleza. Aí, o que é que acontece? No meu início, desde a infância, aí o que é que acontecia? Eu nunca tive aquele apreço mesmo pelo instrumento. Sim. E eu passei a mesmo admirar de verdade quando eu via meu pai tocando. Porque quando a gente tá de criança assim, né? Quando tá criança, vai querer saber de brincar e tal. Mas foi a partir dos meus 5, 6 anos aí que muita coisa começou a acontecer. Eu comecei a me dedicar mesmo pelo instrumento. E aí o tempo foi passando e a gente tem visto Deus fazer grandes coisas através da minha vida, através de promessas, né, que Ele tem prometido desde meus tempos antigos, vamos dizer assim. Uhum. E, tipo, graças a Deus a gente tem visto o fruto, né? Por exemplo, mesmo, eu sempre fui um cara muito inconformado. Vou ser bem ousado em dizer dessa forma. Diz que baterista é assim, os caras tudo inconformado. É sério, porque, tipo assim, ó, hoje vai ser até uma pedradazinha aqui. Hoje a gente tem vivido uma geração nessa área de músicos, né, tocadores, que não são todos que têm uma extrema dedicação pelo que faz. É verdade. Infelizmente, eu tenho que pontuar isso aqui, porque hoje mesmo existe uma escassez, mano, muito grande de, por exemplo, tecladista na área musical, vamos dizer assim. Na área musical existe uma escassez muito grande na área de teclado, e eu sempre fui apaixonado pelo teclado. E aí eu falei, não, eu vou caçar umas notas aqui, vou começar a tentar aplicar algumas coisas. E, tipo assim, eu comecei a amar mesmo e as coisas foram acontecendo. Por exemplo, hoje eu tô aqui no podcast com você. Tocando teclado. Tocando teclado. Baterista, né? Meu Deus. Eu sou baterista. Isso aqui mesmo é pra humilhar os outros, porque assim, mal toca o violão, inclusive. Isso tá com o irmão que toca tudo. Meu Deus. E, tipo, por exemplo, eu sempre fui muito conformado. Então, não, vou ficar só estagnado nisso aqui, não. Vou crescer, vou evoluir. E não somente o teclado, né? Minha área mesmo, que é bateria e tal. A gente se estuda, se dedica. E Deus vê e percebe que você tem começa a ter uma dedicação, ainda mais, inclusive, dedicado nas coisas dele. Então, por isso que Deus começa a abrir as portas. Hoje, eu sou baterista fixo, atualmente, do cantor Misaías Oliveira, e também sou fixo também da cantora Valesca Maíssa. Né? A gente estava a nível Nordeste há poucos meses atrás. Hoje, Deus tem feito grandes coisas. Eu estava falando para Yuri, que eu vim para cá, para Valença, ontem. Eu tinha voltado direto de Goiânia, que eu estava numa agenda com ela.
E aí a gente ainda pegou estrada, porque a gente parou no aeroporto de Brasília, chegou de Brasília, foi para Goiânia, aí de Goiânia voltou para Brasília para pegar o aeroporto, para voltar para Salvador. Cheguei em casa meio-dia, cheguei em casa meio-dia, só fiz trocar a mala, almoçar, aí vim para se encontrar com o Yuri, e aí vi o processo e eu tô aqui. Agora, nesse processo, é importante salientar também a questão espiritual, né? Que eu lembro que teve uma experiência. Foi. Ó, desde o primeiro dia aqui do nosso aniversário da igreja, a gente tem presenciado situações, né? Que incide diretamente ali no espiritual. Então a gente também, às vezes, fala assim, ministério, tem a ver, será que não tem? Quem está na direção de Deus constantemente é provado, não é isso, Divino? Verdade. Então você precisa viver o espiritual primeiro para se fortalecer, entender que você está no propósito. Verdade. Eu queria que você contasse de forma superficial ali como foi essa experiência, que foi o que aconteceu, porque o espiritual é real, influencia em tudo. Demais. Né? Mas conta aí, você vindo para Valença, o que foi que aconteceu ali? Pronto, eu estava falando para Yuri que o nosso voo de lá de Brasília para Salvador, eu tinha que estar aqui, eu chegava em Salvador 10 horas da manhã. Porém, de Goiânia para Brasília, eu já saí de casa às 3h30 da manhã. Então, nessa brincadeira, deu de virote. Então, por exemplo, fico a noite toda acordada, de madrugada e tal. Aí, o que aconteceu? Cheguei em Salvador tranquilo. Aí, me arrumei, me organizei com ele e a gente teve que ir para o ferry, né? Para a fila do ferry. Aí, quando eu chego lá, eu achando que o Yuri já tinha organizado tudo, já estava lá. Cheguei lá, não, tô sozinho, beleza. Quando vai ver a fila quilométrica. Falei, meu Deus, vamos lá então. Aí, peguei a fila. Aí estava esperando ele chegar. Só que o que aconteceu? Tinha uma mulher atrás de mim, tranquila, não tinha nem percebido ela, mas quando o Yuri chegou para perto de mim, aí começou a retaliação do Satanás. Brincadeira. Aí ela só vendo a gente conversando. Aí quando chegou perto do guichê, ela começou a falar com um tom muito alto, né? Falando. Chamando atenção. Chamando atenção mesmo, falando, você vai passar na minha frente? Tal. Aí eu falei, não, senhora, ele já estava aqui comigo, ele só estava ali na frente e tal. Ele, não, isso não é... Falando assim, dizendo que, por exemplo, querendo se mostrar mesmo, chamar atenção. E aí, tanto eu como o Yuri, a gente já percebeu. Eu falei, isso não é normal, não. Que não era normal. Não é normal, Luiz. A gente já percebe que a nossa guerra não é contra pessoas. Não é contra cara, é contra as hostes fala, né, que não é contra os principados e potestades. Meu irmão, a gente já viu que a mulher não estava normal. Tinha alguma coisa ali. Não tava. Quando a gente chegou perto do guichê, ela abriu os braços assim para não passar por ela. Tipo assim, você não estava na fila, né? E eu falando, ô senhora, se a senhora quiser, eu pago até a sua passagem. Não tem isso não, pelo amor de Jesus. Eu quero manter a paz aqui, ela naquela maior gritaria. Mas eu já entendi desde o início que era realmente uma retaliação, porque a gente não está lidando, Júlio, com algo normal, é algo espiritual, né? É verdade. O reino espiritual a gente não vê, mas a gente entende que existem muitas guerras, muitas batalhas, principalmente para os frutos que já estão sendo colhidos através desse evento. E eu sei que muito mais Deus fará, viu? Amém. A luta é grande, a bênção é dobrada. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos irmãos aqui da congregação da Estância Azul, né, que está completando aniversário hoje, a nossa congregação. Também hoje é muito especial porque completando o ciclo de oração. Então, assim, o crente, meu irmão, que não está inserido no ciclo de oração, ele não é crente, ele tem que estar vivendo aquilo ali. O ciclo de oração é o coração da igreja. Nossa igreja nasceu por fruto de oração. 2 missionários receberam o chamado de Deus, vieram para o Brasil, abriram mão das suas vidas, né, para começar essa obra aqui, que era improvável. E olha o que acontece no Brasil hoje através da Assembleia de Deus, uma potência que Deus tem utilizado para transformar vidas. Então, quero deixar aqui meu abraço aos irmãos da Estância Azul, lembrar aqui do nosso presidente, pastor Joel Leal Pinto, né, que nos dá a bênção sempre, pastor José Leal Pinto também, pastor Francisco de Assis, que estava conosco hoje pela manhã, à noite vai trazer uma palavra também abençoada, e aproveitar e te convidar, vem adorar com a gente, ainda dá tempo de você participar, agora vem com o coração para adorar, porque tem muita gente que vai para a igreja, Yuri, esperando receber alguma coisa divina. É verdade. A igreja é o lugar que você tem que levar, leva a sua adoração, leva seu coração, leva seu propósito, vai com o coração disposto para adorar a Deus, e eu tenho certeza que Ele atende a oração, não é verdade? Glória a Deus. Deus é Deus de milagres. Mas, Yuri, eu quero te fazer uma pergunta assim. Sim. Antes da gente ouvir você cantar,
A gente já vai ouvir o Yuri cantar aqui ao vivo. Isso é SV Produção, meu. TV, Costa do Dendê. A melhor do Recôncavo e Baixo Sul. Verdade. Eu não tô fazendo, mas eu quero aproveitar. Você que passa aqui no Recôncavo, Baixo Sul, vai pra Morro de São Paulo, Camamu, Itacaré, aqui em Valência. O nosso Recôncavo é conhecido pelas ilhas que a gente tem, né? Muito lindo. Cachoeiras, Pancada Grande, Ituberá, toda a região aqui. Você tem que parar no Açaí e pare aqui. O Anselmo é um parceiro, um amigo, mandou pra gente aqui diversos tabletes de açaí. Quero aproveitar e te recomendar. Eu acabei comprando lá picolés, né, pra gente, né? Foi. Eu recomendo de goiaba e o de cajá, da fruta, coisa extraordinária, diferenciada. Então, Anselmo, Deus é contigo, forte abraço, meu amigo. Obrigado, viu, pela parceria, por acreditar na gente. Açaí para aqui, o melhor de Valência e região. Tamo junto. Muito bom. Yuri, tá Recomendo. pronto pra uma palhinha pra gente aí? Vamos. Meu Deus, vai tremer, vou me segurar aqui pra não correr. Eita, eu falei pra ele vai ter que cantar comigo. Não, né? não, não, Pelo isso menos não é- uma música aí. Eu que sou o mediador. Os irmãos aqui conhecem muito o Júlio, porque ele é filho do pastor, presbítero, pastor agora. Mas o bicho canta demais. E além disso, é compositor de Ô, Jesus, primeira. tenha misericórdia da minha vida. Deus usa muito esse homem. Mas a gente tava lembrando aqui de uma canção antiga. Vamos tentar passar ela para abençoar a sua vida. E quem sabe, eu não sei onde você está, como está, mas o Espírito Santo de Deus vai visitar o ambiente em que você está agora. Jesus, ele está indo ao seu encontro. Amém? Vamos adorar Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito. Você vive maus momentos. Sabe como é? É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu quero profetizar agora. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Aleluia. Escute isso aqui. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com ele. Meu Deus! Ele vai, Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Como? Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Escuta isso aqui, ei! Lá no Egito, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore ao nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há como nosso Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore ao nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. E agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí.
ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Eu vou profetizar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Ei. A verdade é que existe um mistério aí dentro, é uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui só pra te dizer. Ei, lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era o quê? Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era o quê? Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, oh. Ei, é forte. Meus amigos, quem sabe faz toda arrepiada aqui. Misericórdia. Quem sabe faz ao vivo, hein, Divino? É forte. Agora a edição vai ter que cantar uma Não, comigo. calma aí, vamos devagar. Não, tem que cantar. Vamos ver isso aí. Vamos até devagar. o final desse podcast ele vai cantar comigo, não é possível. Ô, Divino, eu sei que a galera aqui, quando você chegou, já ficou ali, meu Deus, Divino, tá? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para você falar com o batera que te admira, te acompanha ali na rede social, mediante a sua história, acompanhar o cantor Yuri Monteiro, que vozeirão terrível aqui, meu. Fala um pouco aí, incentivo pessoal, o que é que eles podem fazer para ser, primeiro, um adorador em excelência, né? Um músico profissional também, que acompanha artistas, cantores do nosso meio, né, evangélico. Sim. Dá um conselho, uma sugestão para que eles possam avivar esse chamado dentro deles. Vamos lá. A primeira coisa é, primeiro você precisa saber o que é que você quer para a sua vida em Deus, né? Porque não é só um instrumento que você toca, né? Da mesma forma que um pastor que exerce uma função de pastor, ele sabe qual o propósito dele, né? Isso. Ele não vai ser pastor de uma noite para o dia, ele tem um processo. Você mesmo, né, passou recentemente, né? Tem pouco tempo, né? Sim. Que agora está pastoreando uma congregação e tal. Então, tudo é propósito, mano. Então, é aquela questão que você também precisa ter um direcionamento da parte de Deus. E quando você tem um direcionamento da parte de Deus, Deus, eu quero isso aqui. Pronto, tá de acordo o querer dele, beleza, vamos lá, vamos para cima. O que é que vai acontecer agora? Se dedica, sabe? Procura se informar, porque você só tem uma admiração de uma pessoa e não se espelhar nela, não se espelhar nela, é uma situação. Mas quando você tem uma admiração, por exemplo, hoje, eu fiquei feliz pra caramba quando a gente chegou lá, né? Ontem, muita gente tirando foto comigo e tal.
Mas é uma responsabilidade muito grande, mano. É uma responsabilidade muito grande porque, tipo assim, hoje a gente está vivendo um mundo que rede social hoje predomina tudo. Então, se você não tiver não tiver um cuidado, até mesmo, fala até por mim, um cuidado, Yuri, né? Que a gente posta, né? As atitudes do nosso caráter, então influencia muito nessa galera que nos acompanha, que nos admira. Então, além disso, a pessoa em si que admira certa pessoa, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu admiro. O que é que eu faço? Além de admirar, eu preciso me espelhar, né, nessa pessoa e também começar a estudar, né, mano? Estudar, a crescer em cima do que a pessoa em cima do que aquela pessoa você está se espelhando nela. Então, não deixe, né, as frustrações, não deixe a sua limitação de onde você está. Onde, por exemplo, às vezes você está na igreja e não tem uma oportunidade, né? Você está na igreja e não tem oportunidade, mas não deixa de estudar, não deixa de se aprofundar naquilo que você ama, no seu instrumento. E eu creio que você vai ser uma soma muito grande da parte de Deus aí, para onde você estiver, no local onde você estiver, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. É porque, na verdade, antigamente, Divino, a gente tinha essa imagem assim, do ministério para a pessoa que está à frente, não é isso, Yuri? Sim. Mas, assim, até vivendo um pouco da itinerância, dos bastidores, a gente entende que é todo um processo de quem está inserido, envolvido. Demais. Então, assim, às vezes o músico, ele também faz parte do ministério. Ele pode não aparecer tanto, mas precisa buscar ali a consagração, precisa orar, precisa se consagrar e entender que a vida dele também influencia pessoas, né? E hoje, eu louvo a Deus pela sua vida e também diversos outros músicos. Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Timas Araújo, Feira de Santana. Deve conhecer. Doido, é pesado, é brabo. Minha continência para você, Timas. O Bruno César. Então, assim, alguns amigos que eu vejo, né, que galgaram aí o reconhecimento e, graças a Deus, tem dado exemplo, né? O Timas é filho de pastor também, mas eu louvo a Deus de verdade pela vida de vocês, porque traz propósito para o jovem, que é músico, né? Gosta da música, se dedica, mas também traz a responsabilidade de entender o peso do ministério. Hoje você está acompanhando aqui o Yuri, mas eu sei que você acompanha o Misaías, a Valesca, tantos cantores bons, e você tem dado exemplo tanto de cristão também como de profissional. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, dos nossos amigos aí também, um forte abraço. E a gente está aqui com o Yuri e a galera mandando pergunta aqui também. Meu Deus! Saber. Mas eu tenho um aqui pessoal que incide diretamente no ministério. Yuri, se você pudesse escolher um cantor vivo ou até mesmo falecido, se pudesse ressuscitar alguém, que só Jesus, né? Mas assim, alguém que é sua referência, o Divino falou de referências aí. Rapaz. Quem você traria para perto hoje aqui para fazer um dueto, cantar uma música, alguém que te inspirou, que te motivou? E já aproveita também, responde a segunda. Que música você tem mais ouvido agora que você recomenda para que a juventude possa ser ministrada nesse momento? Rapaz, vamos lá. Na verdade, eu tenho muitas referências, né? Quando eu comecei a cantar, Judson, eu acho que ninguém sabe disso. Primeiro, eu comecei a cantar músicas da minha tia. Minha tia mesmo, eu tinha uma vozinha, aquela voz de criança, né? Você alcança notas agudas e tal. Pronto, eu cantava muito do CD da minha tia, porque minha tia gravou um CD e tal. Foi uma grande referência para mim, continua sendo. Se ela estiver assistindo esse podcast, tia, parabéns. Fala o nome dela aí, manda um abraço através Simone Costa. TV Costa DDD e SB Produções, a melhor do Recôncavo e Baixo Sul. É verdade. Olha, e aí quando a minha voz começou a amadurecer um pouquinho, aí o que aconteceu? Eu conheci Vilmário Vieira. Pesado. Vilmário Vieira, Adailto Silva. Misericórdia. Foi. Aí comecei só a cantar a música deles. Inclusive, eu estava com eles um dia desse e ele falando, cara, eu lembro de você quando você era pequenininho e tal, cantando minhas músicas desse jeito. E aí eu comecei a ter essa referência inicial. Depois comecei a buscar outras referências, Victorino Silva, né? Aquele povo, olha, lá atrás, irmão. Cantando muito Samuel Mariano, depois passei um tempo. Hoje assim, eu tenho... graças a Deus, muitas referências assim, no musical que a gente tem que sempre ir atualizando, né? Mas, graças a Deus, assim, Deus tem solidificado e trazido também... Aproveitar aqui a deixa, né, que o Yuri falou sobre história, ministério, legado. O Yuri, ele tem o trabalho dele gravado também nas redes sociais, aí, no YouTube, no Spotify, eu escuto direto, né? Ele grava o modão, um pouquinho de cada. De tudo, de cada coisa. Então,
vale a pena, você pode botar no Spotify, pegar a sua estrada aí, 2.000, 3.000 quilômetros, você vai ter material para consumir e ouvir aí, ser edificado através do Yuri Monteiro. Ele é bênção demais. Agora, sobre a música que eu tenho ouvido muito, inclusive eu estava ouvindo ela recentemente, depois eu quero gravar até um cover dela. Aí tá vendo? Pesado, irmão. Aquela, Tu És, né? Tu és. É linda demais, meu irmão. Edifica, Se você né? não ouviu ainda, você vai ser muito edificado, viu? Eu tenho observado que, por mais que tenha surgido aquela onda worship divino, Sim. tá mudando novamente o cenário musical, né? Tá, Muito. demais. Tem muita coisa do antigo que tá voltando, a essência. Muito. Né? E tem também um certo mescla ali, uma mistura de um pouco do antigo, com um pouco da atualidade. E Eu essa gosto de música fazer tua muito isso. tá lindo demais. E assim, eu louvo a Deus que realmente o nome de Cristo está sendo glorificado, né? Que por um tempo aí tava aí o homem, muito homem, você vai... Demais. Isso, é verdade. Glória a Deus. Agora tá voltando a adoração, né? O sentido da adoração e buscando também referências antigas. Eu acho isso lindo demais. Eu gosto demais de cantar canções assim que marcam história, sabe? Marcaram a nossa história e você não pode nunca perder a essência, né? A gente lembra do essência do repertório evangelho. que a gente fez lá na UFMADEB do ano passado? Lá Verdade, cara. Irecê, Irecê. pesado, foi bênção. Puxando Marcos só as Antônio, antigas. né? Marcos Antônio. Faz A gente vai ter outra oportunidade. Eu vou Olha cantar aí, então. quem sabe em novembro, aproveitar e mandar um abraço aqui para Meu os senhores Deus. do Campo de Valência. Olha, senhores, já abre o coração aí, quem Vamos sabe ver em novembro. isso aí. Yuri não vem fazer esse repertório de músicas antigas aqui com a gente. Então já forte. vai orando aí, pede a Deus, as lideranças locais, para que Amém. Deus possa abençoar e trazer. Pessoal, a gente já está caminhando para o término do podcast e a proposta hoje realmente é bater um papo, descontrair um pouco, para não estender, daqui a pouco a gente tem culto. Mas, finalizando aqui, a gente quer entender um pouco da trajetória e da história de vocês. Eu sei que vocês têm contato com muita gente, né, ao longo da trajetória, da carreira, da história que vocês estão construindo. E eu queria que vocês contassem duas situações. A primeira, uma experiência que lhe marcou. Pode ser uma coisa atípica, a experiência que você teve com alguém que lhe admira, quem sabe. E como tem sido esse contato com os fãs, com a juventude, o pessoal que lhe acompanha. Conta um pouco pra gente aí. Pode começar de Vini, Yuri, manda bala. Vai, Yuri, fala primeiro. Ele joga pra mim, né? É um gênio. Meus irmãos, na verdade, o meu principal encontro com Deus foi justamente em um período que eu passei, assim, uma crise, né, muito grande, logo após quando eu fui entendendo a perda da minha mãe. Quando eu era bebê, né, quando minha mãe faleceu, mas foi na minha adolescência que eu comecei a entender a situação. Quando meus familiares vieram me contar, me explicar a história, né? Porque até então eu não entendia nada, né? Aí quando eu fui começar a entender, eu vivenciei algumas crises, né? Eu me lembro, Júlio, que eu queria, sabe aquela fase do luto? Eu estava começando a viver aquilo naquele momento ali na minha adolescência. Porque as pessoas falavam assim, sua mãe faleceu, mas até então eu não tinha ido ao cemitério, ninguém tinha me levado até lá para ver. E na minha mente, minha mãe está viva e estão mentindo para mim. Era a situação que eu tinha. Eu não acreditava nisso, né? E aí o que acontece? Quando a ficha caiu, aí eu reconheço que eu passei por um período muito difícil. E foi nesse período que eu tive um encontro com Deus. Eu entrei no meu quarto, era Dia das Mães, com um dia como hoje. Eu entrei no meu quarto chorando, porque tinham feito uma festa para as mães. E nesse dia eu dobrei meus joelhos e eu comecei a perguntar a Deus mais uma vez por que o Senhor tinha levado a minha mãe. E aí, nesse dia, Deus teve um encontro comigo no meu quarto. Glória e a ele me Deus. disse, olha, filho, você pode até não entender agora, mas a minha vontade é boa, perfeita e agradável, e você é a semente. Amém. E eu Rapaz, creio que profundo isso aí. Jesus, ele tem... A gente falou E de foi num semente dia aqui. como hoje, né? E hoje eu sinto que Jesus, ele me curou para curar outras pessoas que Amém. passaram pelo mesmo ou estão passando por o mesmo. Se você perdeu alguém... Quem sabe eu até uma mãe, mas entenda que Jesus é o teu pai, ele supre todas as tuas necessidades e por mais que você não entenda hoje, mas na frente você vai entender. Você é a semente, você é o milagre. Amém? Amém. Deus abençoe. Rapaz, agora você me pegou aqui, Luiz. Eu quero aproveitar a oportunidade Glória a Deus. ainda em tempo, Amém. né? Mandar um cheiro para minha mãe, irmã Janira, tá na Alemanha, mas mãe, a senhora pra gente é uma referência. Se hoje estamos aqui sendo homens de Deus, né, trazendo, quem sabe, agregando algum valor à sociedade, de alguma forma, é porque a senhora abriu mão de muitos sonhos, né, acreditando nos nossos,
que é a continuidade, na verdade, de um projeto de vida, né, de um entendimento de chamado. E a gente sabe e reconhece tantas oportunidades que ela teve, quem sabe de galgar o sucesso pessoal, mas investiu, tirou um tempo. Mas, quem sabe, como o Yuri falou, se você não tem o privilégio de ser acompanhado, ministrado, ensinado por sua mãe, tenha certeza que Jesus te alcança e te supre todas as necessidades. Glória a Deus. E o coração do homem, quem conhece, é Deus. E ele consegue preencher todo o vazio, toda deficiência que possa existir no mundo. Cristo completa a gente por inteiro. Então, que nesse momento que você está acompanhando esse podcast, você seja ministrado pelo exemplo que o Yuri traz aqui pra gente hoje, que a sua mãe depositou esperança nele, acreditou nele como semente, e hoje ele traz os frutos, porque ele é um homem de Deus que vive um chamado para glorificar o nome de Deus na terra. Yuri, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, mano. Você é diferenciado. Mas, Divino, fala pra gente aí, na sua trajetória, conta a experiência. Rapaz, Yuri citou algo que foi quase semelhante a uma experiência muito, muito forte que eu tive com Deus também, dentro dessa área de ministerial, que foi a questão de você se isolar, sabe? Mesmo como se você estivesse vivendo o luto, como o Yuri falou. Por exemplo, mesmo, eu estava vivendo já tinha casado, né? Eu tenho 4 anos de casado. E aí, logo no primeiro ano, sabe, sempre o primeiro ano é sempre mais complicado, né? É difícil, as contas, o negócio tudo aqui. Exatamente. Só que aí eu tava conversando com Deus, eu falei, Deus, preciso que o Senhor abra a porta dentro da área que eu quero fazer, que é, né, essa área musical e tal. E aí eu vivi foi basicamente um ano inteiro sem fazer absolutamente nada, sabe? O que é nada mesmo em relação a ministrar fora, né, tocar, trabalhar em cima disso. E aí eu vivi essa época. Eu tenho um estúdio, Judson, lá em casa. Montei um homezinho lá em casa, eu coloquei a bateria, um local onde eu também dou aula para os meus alunos. E eu tive um dia que foi esse dia também, mano. Eu parei lá. Me ajoelhei e falei, Deus, eu não aguento mais isso, não. Eu preciso que o Senhor mude minha história, o que eu preciso mudar. E é aquela situação. A gente precisa também rever, foi até uma ministração que o Breno estava citando na administração dele ontem, a gente precisa também saber o que é que a gente está errando, onde é que a gente está errando. É verdade. Porque, às vezes, Deus está privando algo que já deveria ter liberado há muito tempo, e às vezes a gente está fazendo algo que está prendendo isso, aquela situação, aquela promessa que Deus já decretou, já profetizou para várias pessoas, e você sabe, mas ainda não aconteceu. E aí foi justamente isso. Eu falei, Deus, onde é que eu estou errando? O que é que eu preciso fazer? E foi a partir daquele momento que Deus começa a abrir, né, a nossa visão. E foi a partir daquele momento que a gente começou a surgir oportunidades de sair, conhecer outras pessoas, a sentar na mesa de príncipes e princesas de Deus. Por exemplo, mesmo, eu vivi uma experiência muito incrível. Eu estava numa mesa como essa, com grandes homens de Deus, mulheres de Deus, como a Camila Barros, né, a Valesca, o pessoal, o marido dela. Então, aí eu nesse momento, quando eu estava com esse pessoal, eu me refleti, né? Falei, para aquela oração que eu fiz a Deus. E às vezes também tem aquela questão muito importante também, a gente ser detalhista, né? Da forma que a gente ora, o que é que você quer, o que é que você precisa, porque muitas das vezes o que você quer está alinhado com aquilo que Deus quer para você. É verdade. Né? Tá alinhado, então tudo isso conta, então é oração, velho. Oração é somente você estudar, se dedicar, isso é importante pra caramba, mas você ter uma vida com Deus de oração é muito importante e é isso. Amém. O nosso tema da festividade é oleiro, né? Que está trabalhando, remete que nós somos os vasos. Isso. E eu acredito que os sonhos que Deus tem pra gente, Ele deposita dentro do vaso. Só para complementar o pensamento do Yuri, que ele falou um pouco mais cedo, sobre a questão da transição da gente voltar para casa, né? Porque o fato de você não estar na terra não significa que você se perdeu, que você não existe mais, não morreu. Pelo contrário, aqui nós somos, como a Bíblia diz, simplesmente peregrinos, né? Isso. Estamos trilhando o caminho para buscar o aperfeiçoamento, a estatura de varão perfeito para voltar para casa. Eu não entendia isso a respeito da morte ou da perca. Eu estava conversando com o pastor Edivaldo esses dias e ele me trouxe essa reflexão. Deus só chama para si quem está pronto para habitar com Ele. Uau. Quem não está pronto ainda para habitar com Ele está no processo. Ainda não alcançou a estatura de varão perfeito. Aí, por exemplo, eu perdi recente meu primo Eliabe, e você viu um jovem de 36 anos, repleto de saúde ali, que até então não tinha nenhum sintoma, e do nada foi num dia para o hospital e no outro já não estava mais com a gente. E eu me perguntava, em alguns momentos até,
um sentimento negativo dentro de mim, mas assim, conversando sempre com Deus. E depois desse dia que eu conversei com o pastor Edivaldo, que eu entendi que estar na terra para nós é uma prisão, o maior benefício para o crente é voltar para casa. É verdade. O maior benefício para quem está na luta é saber que chegou e venceu. Então a dor fica para nós, Yuri. Mas o gozo, a alegria é para quem já foi. É verdade. Então, nós vemos aí um cenário, já caminhando para o término do podcast, que é no Rio Grande do Sul e diversas regiões do mundo. A gente tem visto, né, a devastação, a crise, a fome, rumores de guerra, guerras. Então, nesse momento, eu quero aproveitar e te dizer, olha, o mundo não está para brincadeira. E é um tempo de você refletir e entender que você está no processo de preparação para voltar para casa. E quem sabe você hoje está afastado aí, você está precisando de uma palavra de motivação, mas eu tenho que te dizer algo extraordinário. Cristo já morreu por você. O maior interesse de te alcançar é dele, porque ele se entregou por mim e por você. Então, nesse momento, eu quero te pedir que você reflita, que você analise a situação e que analise o que está acontecendo no mundo nesse momento. Não é mais tempo de brincar. Então, se você quer ouvir uma palavra da parte de Deus, hoje nós teremos um príncipe dos céus aqui conosco, o pastor Francisco de Assis. Estará ministrando na Assembleia de Deus da Estância Azul. Vem com a gente, vem adorar. Mas nesse momento eu quero fazer uma oração por você, encerrando aqui. O Yuri pode terminar cantando também, agradecendo já aqui a TV Costa do Dendê, SV Produções, SV Music, também nosso parceiro Pare Aqui, que enviou pra gente açaí, sorvete, várias guloseimas ali. Nem posso esses negócios, tô gordinho, mas ele enviou pra gente. Muito obrigado. E quero agradecer pelo investimento, esse tempo de crescimento que a gente teve aqui nessa tarde. Mas eu quero orar por você, onde você estiver nesse momento, que Cristo possa te alcançar e contemplar a necessidade do teu coração. Quem sabe eu não te conheço, não sei seu nome, não conhece a tua história, como eu conheci hoje de Divino e de Yuri, mas eu tenho certeza que Cristo conhece você. Ele tem teu nome escrito na palma da mão, nas marcas, onde está a cicatriz. Ali tem teu nome gravado para ele não esquecer. A Bíblia vai dizer, por mais que uma mãe venha se esquecer do seu filho, o Senhor nunca se esquecerá. Deus não se esquece dos seus filhos. Se por um tempo parece que ele não falou, no silêncio ele está trabalhando, mas Deus vai entrar com providência. Amém? Eu vou orar por você, com Yuri, com o Divino aqui, Pai. Que nesse momento as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, que elas possam sentir a Tua presença no ambiente, Pai. Que os corações possam ser tocados pelas Tuas mãos, Senhor. Que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim como outrora estávamos na escuridão e a Tua presença trouxe luz, ó Pai. Ilumina nossas vidas, abre nosso entendimento, nos dá caminho, nos dá visão. Senhor, desce com autoridade na vida dos nossos irmãos que estão ouvindo aqui nesse momento. Nós entregamos a nossa trajetória em Tuas mãos, porque entendemos que o Senhor é poderoso para fazer coisas extraordinárias, maiores do que sonhamos, pensamos, imaginamos e projetamos. O Senhor é bom, infinitamente bom. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa, Pai. Nesse momento eu te agradeço aqui pela vida do Divino, Senhor. Esse jovem consagrado, separado para engrandecimento do Teu nome, Senhor. Abençoa a casa dele, as finanças deles, o projeto dele, Senhor. Pai, coloca a Tua mão sobre a casa de Divino, sobre a vida dele, sua esposa, sua família, Senhor. Te apresento também aqui o Yuri, Senhor. Derrama toda sorte de bênção sobre a vida dele. E alarga a tenda, Senhor. Expande o ministério, leva para lugares que ele nunca imaginou que iria, porque Tu é poderoso para fazer coisas extraordinárias, maiores do que o homem pensou. Senhor, agora eu quero liberar uma palavra sobre Valença. A Tua Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e não irão prevalecer contra a igreja. Então, nesse momento, Senhor, nós abençoamos a cidade de Valença. Nós decretamos uma bênção sobre essa cidade. Nós abençoamos as autoridades legislativas, eclesiásticas, acadêmicas, Pai. Nesse momento, Senhor, nós clamamos. Estende as Tuas mãos sobre o Baixo Sul, sobre o Nordeste, sobre o Brasil. Visita agora os irmãos que estão no Rio Grande do Sul, Pai, dá força. Senhor, vai de encontro a cada um deles nesse momento. Reacende a chama de esperança nos corações. Te agradecemos por tudo que vivemos, Senhor. És maravilhoso e grande para nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar uma juntos agora, né? Pode ser. Faz em mim, né? Que aí
Me ajuda, né, irmão? Que foi no tom de Yuri. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda. Deus. Vamos adorar Jesus. Vamos terminar, na verdade, esse podcast adorando a Cristo. Então você aí na sua casa, abra o seu coração e adore a Deus conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, toda a força e o poder, ao Rei eterno e imortal. Ele é invisível, mas é real. A Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Jesus, vai junto. A ti, ó Rei Jesus, a Ele seja a glória. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagro todo o meu ser a ti. Glória. Aleluia. Forte abraço e aqui termina a nossa participação nesse podcast abençoado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Obrigado.